cego que estava à beira do caminho mendigando. Mendigando o quê? O pão, a saúde. E aquele cego, irmãos, ele foi tão inteligente. Você viu que a pessoa ser inteligente é a questão só da pessoa ser inteligente, para a pessoa saber discernir o que é certo e o que é errado. Para você ser uma pessoa inteligente, é necessário que você peça sabedoria a Deus em oração, que Ele te dá. Amém? O rei Salomão, ele pediu o que a Deus? E Deus até lá na frente falou para ele: você me pediu sabedoria, mas eu vou te dar tudo. Eu vou te enriquecer. Amém? Porque ele pediu sabedoria? Porque ele disse que o povo era grande, era numeroso. E sem a sabedoria ele não ia saber lidar com aquela situação com o povo de Deus. Ao ponto de duas senhoras chegar ali uma situação extrema, que ele chegou ao ponto de: espera aí, você disse que a mãe dessa criança, ela disse que a mãe, quem é a mãe? Pega uma espada, olha aí a importância da espada na palavra. A espada representa o quê? A autoridade. Amém? E divide a criança no meio, metade para uma, metade para outra. Aleluia. Aí foi quando a mãe verdadeira se manifestou e disse assim: não faça isso, pode dar para ela, porque a mãe não quer ver o mal de quem? Do seu filho. Amém? Dê para ela. Mas a mãe verdadeira agiu dessa forma. Mas aquela que se dizia ser mãe, ou seja, querendo tirar um direito que não era dela, o diabo, irmãos, é assim. Ele disse: não, faça. Ela disse: não, faça isso, é para dividir no meio. Ele queria ver o quê? Queria ver morte. O que nós podemos ouvir aqui nessa tarde, ou seja, da fúria de Satanás contra esse conjunto aqui. O diabo a todo tempo, com a fúria dele, para querer ver derramamentos de sangue, espancamento. Mas louvado seja Deus, que aqui foi liberado uma palavra de encorajamento, para até mesmo aqueles que estavam querendo se entregar e dizer: eu já estou desanimando de ver tanta coisa acontecendo, a gente ora, não. Mas a palavra foi liberada nessa tarde. Disse: não, aqui tem pessoas de Deus. Amém? E a oração aqui foi sem cessar. Ela não parou, não. Foi uma oração. Oh, glória! Louvado seja Deus. Mas eu quero dar continuidade nessa passagem. Louvado seja Deus, que quando o Senhor Jesus, eles chegou ele com seus discípulos àquele local, existia ali um cego de nascença. E este cego, irmãos, ele pôde ouvir que Jesus estava passando naquele lugar. Amém? Aí nós vamos tirar, ou seja, uma grande lição dessa passagem, porque muitas das vezes a pessoa diz assim: mas ninguém me ajudou. Foi por isso que eu não consegui nada na vida, e começa a se maldizer. É assim ou não é? Ninguém me ajudou, por isso que a minha vida... Não. Você não se ajudou. Eu estou sendo sincero para você. Amém? Amém? Você não se ajudou. Não foi ninguém, não. Esqueça esse ninguém. Esse alguém que você vem questionando até hoje. Você não se ajudou. Então aquele cego, a orientação que ele recebeu, irmãos, foi toda para ele parar de clamar a Jesus, filho de quem? De Davi. Mas o cego perguntou algo para a multidão.
E eles responderam o seguinte: a multidão respondeu o que para o cego? Cala-te, que ele não vai te ouvir. Mas a orientação que aquele cego recebeu da multidão, vocês podem observar que tem dois pontos aí. Jesus de Nazaré, que diz que Jesus, como está escrito aqui, amém? Amém? O versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus de quem? Nazaré. Ele ouviu que era Jesus de quem? Nazaré. Quem falou para ele que era Jesus de Nazaré? A multidão. Mas o cego, ele não viveu aquilo que passaram para ele. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, mas quando ele começou a clamar, ele falou: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi ou filho de José? Davi. E agora, pastor, e por quê? Espera aí. No mundo dos viventes, Jesus era filho de Davi ou filho de José? Quem foi o pai de Jesus? E por que o cego falou Jesus, filho de Davi? Que Deus disse que o trono de Davi se estenderia por toda a nação. E alguém ocuparia o trono de Davi. Quem ocupou o trono de Davi foi quem? Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Amém? Porque Ele é o Senhor dos senhores. E ainda, ou seja, que a pessoa receba um chamado de Deus, que eu não vou nem classificar assim, morra. Não. O Senhor chamou aquela vida. Pode ter certeza que aquela profecia que foi liberada para você vai se cumprir. Amém? Agora, se você morrer, a profecia morre. Se você cair, a profecia também vai cair. Porque se existe uma promessa, você tem que fazer por onde essa promessa o quê? Valer. Amém? Deus prometeu que vai me levantar pastor. Aí você continua com a vida errada. Você vai ser pastor? Não. Você tem que dar lugar a Ele. Para o Espírito Santo de Deus e cada dia, cada momento, trabalhando, despertando na sua vida algo diferente. Amém? Mas pastor, já falaram 1001 pessoas que eu não tenho chamado e outros dizem que eu tenho. Você vai ficar atrás daquela pessoa que falou para você que você não tem chamado? Porque o interesse de Deus é que homens e mulheres sejam levantadas para fazer a obra dele aqui na terra. Amém? Esse interesse não é de Deus, irmãos. Esse interesse aí é do diabo, da pessoa que você não tem chamado nenhum, não. O chamado é de Deus. Mas eu não vejo nada, pastor. Eu não vejo, ela não sabe pregar, a pessoa não sabe orar, não sabe nada. Quem é que dá a palavra? Quem? Moisés, quando ele disse que tinha língua pesada, quem botou a palavra na boca de Moisés? Aleluia! Deus. Amém? Uma certa vez, não sei nem por que eu estou falando isso aqui, né? No ministério qual eu fiz parte, aí, cansado fisicamente, espiritual, não. A gente perde uma noite na vigília, carnalmente falando, o mundo físico, a carne humana, desgasta, né? Mas o mundo, a nossa vida espiritual fica fortalecida. Aleluia! É verdade? Glória. Cansado fisicamente, a garganta já estava pesada, porque lá era 4 cultos ao dia, 7 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ou seja, às 15 horas e às 19 horas. Aí eu chamei a obreira, só obreira. Abre a reunião para mim. Aí eu abri, não foi que nem uma pessoa que já estava com experiência, abriu, irmãos. Aí justamente quando o pastor chegou, o pastor regional disse: você fez isso? Aquele irmão não tem chamado nenhum, não. Eu disse: pastor, se a gente não der oportunidade, né, a gente não vai conseguir ajudar o irmão a se levantar ministerialmente falando. Tem não. Hoje a irmã é pastora. Oh, glória! Amém? Aleluia! Diga glória a Deus.
E é assim que Deus, ele Faz. levanta o pequenininho para confundir os grandes. Aleluia, Jesus. O grande está lá e o pequenininho chega lá e faz a diferença em nome de Cristo. Oh, glória. Chega a glória a Deus. Mas, irmãos, ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Porque aquele povo não teve nenhuma compaixão dele. Aquele povo estava interessado a pegar o Senhor Jesus em alguma contradição. Mas ele disse: Jesus, filho de... Engraçado que a multidão chega, repreende ele para que ele se calasse. Mas ele continuou clamando. Amém? Perseverança. Neste versículo ensina para você que você deve perseverar, não deve parar, não deve desanimar por qualquer situação. Então ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de quem? De mim. De mim. Peraí. A primeira vez, quando ele cita Jesus, filho de Davi, quem é que escuta ele? Multidão. Foi Jesus? A multidão. Amém? Amém. Quem escuta o cego a primeira vez é a multidão, mas na segunda vez, Jesus parou. Aleluia, Jesus. Amém? Jesus, irmão, se interessou pela vida do cego. Pastor, mas ele não é o Senhor? E por que ele não cura todos deste mundo? Irmãos, Jesus, ele já deu a cura. Amém, Jesus. Jesus já deu a libertação. Aleluia. Pastor, por que existem pessoas ainda que não estão libertas? Porque a gente cavamos a enfermidade, seja os demônios, irmãos, para atuar na nossa vida. Essa é a verdade, irmãos. É a realidade. Se a pessoa está, ou seja, buscando na fonte, aonde ele vai, seja padecer a saúde dele, a pessoa se chama para vir na igreja, não quer. Mas quando é para uma festa, sai de taxa, aparece dinheiro de tudo que é lado. E passa a noite toda na festa, sai daqui, não importa, né, a escuridão, o perigo, mas o cana forró não ficou para trás. Foi muita gente aí que você pode ver até de moto aí por esse deserto afora aí à noite. Mas vocês viram. Mas quando fala para ir ouvir a palavra de Deus, aí tem medo. Vou não, uma hora dessa é muito arriscado. E a coragem dele é para a obra na carne. Mas para a obra de Deus não tem coragem. Irmãos, então, aquele cego, quando ele disse pela segunda vez: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus ele para. E ao parar, Jesus manda chamar quem? O cego. Quem foi chamar o cego? Quem foi chamar o cego? Os discípulos. Amém? Então quem tem que chamar o cego somos nós. Oh, glória! Quem tem que chamar o cego? Aleluia! Somos nós. Amém, Jesus. Porque no meio daquela multidão estava também os discípulos. Não é verdade? Poderia tomar a frente e dizer: ó, não se desespere não. Nós vamos falar sobre você para o mestre. Mas não. Mas lá na frente Jesus manda chamar o cego. E quando ele chega diante do cego, eles falam o que para o cego? Eles falam o que? Levanta e tenha o que? Está vendo que tem que ter um bom ânimo? O desanimado não vai conseguir nada. Verdade, Deus. Eu vou, mas eu estou desanimado para tudo na vida. Eu não sei se eu vou nem conseguir. Não vai conseguir não, irmãos. É verdade. Porque o desânimo vai parar você, estacionar você no meio da caminhada. Porque uma vez que você chegou, começou lá pro chefe, seja ele encarregado, supervisor, engenheiro, em busca de uma oportunidade, ele disse assim: ó, aguarde, venha passando aqui esses dias aí, continue passando. Ah, já tive lá, não vou retornar mais lá não. Eu vou não, olha o desânimo aí, olha o desânimo.
Não, ele disse que é para eu continuar, ou seja, para eu perseverar. Ele me deu uma luz, me deu uma palavra de encorajamento. Eu vou lá sim. Lembra de mim? Lembro. Hoje não, amanhã. Pronto, amanhã estarei aqui. Amém? Amém? Amém. Mas se você desanimar, tá bom, meu amigo. Você não vai conseguir nada. Bota aquela pessoa para dentro. Eu gostei dele porque eu fiz um teste com ele. Deus foi lá e disse: ó, eu quero que você faça um teste com meu filho. Ou você esqueceu que Deus manda Gideão provar um pouco para ver quem ia para a guerra? Ô, glória! Amém? Amém, Jesus. Esqueceu? Aleluia. Então, a pessoa desanima por qualquer coisa. Aí chamaram o cego, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ele. E assim ele fez. Ele se levantou e lançou de si a sua Capa. capa. Aleluia. Era essa capa, irmãos, que trazia um resultado para ele financeiro. Mas ele se desfez da capa para ir até. Eita, glória! Ele queria sair daquela situação. Sabe por que muitos hoje não estão com a vida abençoada diante de Deus? Porque não desfez ainda da capa. É verdade. A capa que está trazendo benefício para ele. Jesus! Eu vou falar, irmão. Ô, glória! Posso falar? Fala, Eu vou falar. aleluia! É puro, mas eu vou falar. Porque Louva a Deus, ele manda eu falar. A pessoa não quer deixar a capa, ou seja, do alto. Eu vou continuar vendendo aqui a minha cerveja. É por isso que eu não quero fazer um compromisso sério. Aí você quer ser beneficiado? É por isso que a maldição está lá. É por isso, irmãos, que existem pessoas que estão doentes, porque existe uma maldição. Verdade. Eu fui fazer a campanha na casa da irmã no segundo dia, que foi 3 dias de campanha. Eu disse: olha, irmã, quando eu estava louvando aqui, Deus me mostrou o seu guarda-roupa. Pastor, sei o que é. Deus mostrou o seu guarda-roupa, irmã. Aí quando eu estou orando ali com os irmãos, com ele fechado, eu vi um saco aí no meio assim, pum. Foi ela que o guarda-roupa pegou. Aí quando eu abri, pastor, a maldição, quando eu abri, era aquele incenso defumador que uma pessoa deu para ela, que ela estava 8 dias com a cabeça. O trabalho que fizeram foi com ovos de boi para deixar ela, ó, doida. E aí eu peguei e levei e queimei. Vocês estão vendo? Que o Espírito Santo de Deus não mente. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus fala, mas muitas das vezes a pessoa não vem na frente, fica quieta. E outra coisa, quando o Espírito de Deus me fala, é por 2 partes. Uma, quando a pessoa já está vivendo aquela situação, e a outra porque há de vir. Então ele quer cortar, ele quer quebrar, antes que venha chegar na sua vida. Pastor, mas chegou, trouxe a revelação que ele quer desfazer. Amém? Amém. Aí a pessoa diz: mas eu não estava sentindo nada no momento, só uma dorzinha. Eu estava iniciando. Você tem que saber desse teu discernimento, para você não ficar em contradição e não jogando esse fermento no meio da massa da igreja, para a igreja ficar fermentada. É verdade, Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele traz a revelação, é para o nosso bem. Satanás ele não quer, porque sabe que ele vai ser envergonhado. Amém? Amém. Amém? Ô, glória. E aí, ela recebeu aquela revelação de coração, e ela recebeu a libertação por completa. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Então, Deus. ele se desfez da capa. E aí? Você vai ficar com essa capa ou vai se desfazer nessa tarde? Porque para você vir até Jesus, para Jesus trazer uma libertação completa sobre a sua vida, é necessário que você venha desfazer da capa. Venha lançar essa capa fora. Amém? Amém? Como tem pessoas lá fora que dizem assim: de crente não tem nada, só tem a capa. Já viu? Mas não deixe se levar não, porque você está no caminho, e não deixe se levar por essa palavra. Poxa, se ele falou isso, se eu estava vivendo esta situação errônea aqui, peraí, eu vou me consertar. Obrigado.
por essa palavra, vai me ajudar. Seja humilde, vamos ser humilde e reconhecer e vamos avançar com Cristo. Ô, glória! Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus! Aí outro detalhe que me chamou bastante atenção, na verdade todos, mas esse... Aí o cego chega diante de Jesus e pergunta, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aí ele responde: mestre, que eu tenha visão. Ele poderia dizer: poxa, difícil, viu? Rapaz, é o Filho de Deus, eu ainda declarei, fiz uma declaração. Jesus, filho de Davi, recebi uma orientação que era Jesus de Nazaré. A multidão me repreende e eu continuo clamando. Pela segunda vez ele manda me chamar. Desfiz da minha capa, me levantei, tive um bom ânimo, fui ter com ele, e ele me pergunta: o que queres que eu te faça? Ô, glória! Aí o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Amém? Amém, Jesus. Amém? Aleluia! Quem tem que responder é você. É verdade, Deus. Amém? Amém. Jesus ele pergunta: filho, o que quer que eu faça? Ô, glória! Aí você tem que responder para ele. Aí ele disse: pai, a tua fé te salvou. Outra importância é a fé. Porque sem fé é impossível a gente agradar quem? A Deus. Tem que ter fé. E como é, pastor, a fé? Eu não entendo. Eu acredito, venho para a igreja. Irmãos, a fé. Vou dar um exemplo aqui de fé. Abraão está escrito até hoje que é o nosso pai na fé. Quando Deus vira para Abraão e diz: eu quero o seu único filho para ser o quê? Sacrificado. Abraão ele teve fé. Amém? Abraão ele não teve amor pelo filho dele naquele momento, mais do que Deus, irmãos. O nosso amor diante de Deus tem que ser acima de tudo. Mas Deus proveu o cordeiro. Amém? Amém? E você vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não tinha nem falado onde era o lugar ainda. Eu te mostrarei. Amém? Eu te mostrarei. E aí a pessoa às vezes diz assim: mas a fé é eu chegar a fazer uma oração e aquilo ali acabou. Não, não é só isso aí não. Você tem que ter fé diante de seja de qualquer situação. Porque você muitas das vezes chega na igreja, faz uma oração, mas chega em casa, quando vem uma situação, aí ele faz tudo o que você fez. Cadê a sua fé em Deus? Aleluia. Não, a fé que eu tive de pedir a Ele, eu vou me manter nela. Oh, eu não vou abrir mão. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, quando Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, ele seguiu a Jesus por aonde? Aleluia. Ele não fez que nem fez aqueles 10 leprosos. Foram curados, mas um voltou. E os 9 fizeram o quê? Nem apareceram. Achando eles que Jesus não iria sentir falta deles. Está vendo, irmãos? Verdade. Como Jesus é tão misericordioso. Aí você pode declarar isso aí: misericórdia também. Ô, glória! Amém? Não é aquela questão da pessoa ter 1 quilo de feijão e disse: ah, deu 1 quilo de feijão a ele e ele não fez nada por mim. Não. A misericórdia, o amor do Senhor é tão grande que Jesus disse: poxa, eu curei 10, só um voltou. Jesus se preocupou, irmãos, com os 9. Só um voltou glorificando a Deus. Então nós temos que se preocupar também. Amém? Amém? E não usar essa palavra para dizer assim: é mal agradecido, Deus que nem os 9, porque muitos usam só para esse lado, né? Jesus curou 10, rapaz, não esquente não, porque os 9 foram embora, assim é eles, são mal agradecidos. Não usa essa palavra não. Isso aí cabe a Deus. O nosso dever é continuar ajudando as vidas a obter a salvação. Amém? Amém? A definição não é aqui hoje não, não é amanhã não. É no dia do juízo o quê? Final. Que aí, ó, cabe a Deus, não é a mim nem a você não. Ô, glória! Diga glória a Deus. E eu quero chamar todos vocês aqui na frente, que eu quero finalizar aqui a ministração com oração pela vida de todos.